Vamos lá, dando sequência, então, vamos falar dos requisitos, tá, pessoal? Peço que vocês acompanhem a leitura aí pelo Código Penal de vocês, do artigo 44, tá? Vamos lá. As penas restritivas de direito são autônomas, a gente já sabe disso, e substituem, a gente já sabe disso também, elas são substitutivas, substituem as penas privativas de liberdade quando dois pontos, e agora sim vem os requisitos. Aqui eu peço que vocês façam uma separação e coloquem assim, requisitos para a substituição da PPL por PRD, dois pontos, de um lado, crimes dolosos, barra, do outro, crimes culposos, porque os requisitos serão diferentes conforme o crime for doloso ou culposo, tá? Para os crimes culposos, vocês vão ver que os requisitos são mínimos. Para os dolosos, a gente vai ter mais requisitos aí para analisar. Então, vamos lá. Requisitos, dois pontos, uma barra no meio, crimes dolosos de um lado, crimes culposos do outro. E agora vamos à leitura do 44, tá? Quando? Então, quando que cabe PRD? Quando aplicada a pena privativa de liberdade. Bom, isso a gente já sabia. Se não for PPL, não dá para substituir por PRD. A gente não substitui uma multa por PRD. Vocês sabem que só tem 3 tipos de pena: PPL, PRD e multa. Então, eu só posso converter para PRD, uma PPL, pena de multa não, tá? Então, aplicada a PPL, tá? Tanto para crimes dolosos, tem que ter uma PPL, quanto para crimes culposos. Muito bem, primeiro requisito. Óbvio, mas né, vamos anotar aí. Segunda questão, PPL não superior a 4 anos, aqui eu vou pedir que vocês tenham calma, eu vou ler todo o dispositivo, tá? Não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, vamos colocar direitinho o requisito agora. Crimes dolosos, PPL até 4 anos. Tem que ser uma PPL e não pode ser superior a 4 anos. Crimes culposos têm limitação temporal de PPL? Não, qualquer que seja a PPL aplicada. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 anos. Se o crime for culposo, exemplo, vou dar um exemplo, homicídio de trânsito, tá? Culposo, não importa a quantidade da pena, em tese, pelo que a gente está vendo aqui, é possível, em tese, substituir PPL por PRD, tá? Então, crimes dolosos, a PPL não pode ser superior a 4 anos. Crimes culposos, não importa a quantidade da pena, tá? E além disso, que mais que tem nesse inciso primeiro como requisito? O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Isso é para os crimes dolosos. Os culposos não têm esse requisito não, tá? Então, crimes dolosos tem que ter PPL até 4 e não pode o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Os culposos não têm limitação do quantum da pena, pode ser a quantia que for, e pode ter sido cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos dar, eu já dei o exemplo aí do acidente de trânsito, um homicídio culposo de trânsito, evidente que é um crime com violência à pessoa e mesmo assim é cabível, em tese, substituição de PPL por PRD. Por que eu tô falando em tese? Porque eu não terminei de ver os requisitos, né? Então, em tese, por enquanto, tá? Vamos lá. Tem alguma exceção para essa questão de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Se eu estou dizendo, se eu estou perguntando, é porque tem, né? Então, crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa é um requisito para os crimes dolosos, tá? Tem exceção aí dentro dos crimes dolosos, algum crime doloso que possa ter PPL substituída por PRD, mesmo com violência ou grave ameaça à pessoa? Tem. Qual é essa exceção? Todo e qualquer crime doloso ou contravenção que seja de menor potencial ofensivo. Você sabe o que é um crime ou uma contravenção de menor potencial ofensivo? A contravenção a gente chama de crime anão, inclusive, né? O que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele cuja pena máxima estabelecida no preceito secundário da norma é até 2 anos. Não era isso? Crime cuja pena vai até 2 anos, seja reclusão, seja detenção, ou uma contravenção penal, qualquer que seja ela, são todas infrações penais de menor potencial ofensivo. E sendo assim, elas são sujeitas aos regramentos da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. A Lei do Juizado Especial Criminal, ela é uma lei que
ela busca a não aplicação de penas privativas de liberdade por excelência. Então, se vocês forem abrir lá a lei 9.099, eu vou abrir a minha aqui, ó, 9.099, ó, vou abrir para a minha aqui, vocês abram ali vocês aí, tá? Lei 9.099 de 1995, lá no seu artigo, vou colocar aqui 68, lá no seu artigo 68 diz o seguinte, Lei 9.099 de 95, artigo 68. Desculpem, errei o artigo aqui. É o artigo, peraí, só um minutinho. 80, só um minutinho. Me fugiu o artigo. Branco, branco, branco. Só um pouquinho, pessoal, que eu já vou localizar. 62, acho que é. Calma aí que eu já vou achar. 62, achei, 62, tá? Desculpem a gafe aí, troquei o artigo 62 pelo 68. Artigo 62 da Lei 9.099, tá? O artigo 62 da Lei 9.099 vai nos dizer: o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, e aí é que veio que nos importa, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, o juizado especial ele vai ter mecanismos lá dispostos na Lei 9.099 que vão buscar a compensação civil, a transação penal, aí vocês já sabem, entra aquela questão de pagamento de cesta básica e outras tantas possíveis soluções que a lei nos dá, a Lei 9.099. Então, a ideia da Lei 9.099 é deixar de lado a PPL, tá? Justamente por conta disso é que não faria o menor sentido nós não podermos aplicar uma PRD para uma lesão corporal simples, tá? Que é um crime de menor potencial ofensivo, se para ela vai ser aplicada a lei do GCRIM, que não prevê, de forma, como regra geral, uma pena privativa de liberdade. Deixa eu repetir, ó, vamos ver se vocês me entendem. Vamos pegar o exemplo que eu dei, lesão corporal simples, tá? O crime de lesão corporal simples está lá no artigo 129 do Código Penal, 129, ó. Lá no 129 vai dizer: ofender a integridade corporal à saúde de outro em detenção de 3 meses a 1 ano. Ofender a integridade corporal, briga, soco, né, tabefe, né, isso é lesão corporal, tá? Lesão corporal é um crime com violência, um crime doloso, tá? Aqui não estamos falando de lesão corporal dolosa, tá? Então, lesão corporal dolosa que gera hematoma na vítima é com violência, não é? E a pena máxima prevista é 1 ano, portanto, é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai ser julgado lá no GCRIM como um crime de menor potencial ofensivo que é. E lá no GCRIM vai ser estabelecida uma série de medidas despenalizadoras, desencarceradoras. Então, não faria sentido a gente não poder aplicar uma PRD por um crime desses, tá? Se para ele nem tem pena de prisão possível, via de regra, lá na lei dos juizados especiais criminais. A pena prisional vai ser exceção. Então, se a ideia é despenalizar, é desencarcerar, é considerado um crime de menor potencial ofensivo, mesmo ele sendo um crime doloso, com violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo assim vai ser possível aplicar a PRD em substituição à PPL, tá? Então, vamos supor que lá no GCRIM, todas as possibilidades de transação penal, de substituição da pena lá, substituição do processo, não foram possíveis de serem aplicadas por algum motivo ou outro, ainda nos resta a possibilidade de substituir a PPL por uma PRD, tá? Então, voltando ali para o material de vocês, tá? Como eu disse, no requisito do inciso 1, não é possível a substituição de PPL por PRD nos crimes dolosos com violência ou grave ameaça à pessoa, exceção quando for um crime de menor potencial ofensivo. Aí é possível substituir PPL por PRD, por tudo isso que eu já conversei com vocês e já expliquei, ok? Depois, se for ficando alguma dúvida, vocês vão anotando e vão me perguntando no Meet ou depois no grupo, vocês vão fazendo as perguntas de vocês, tá? Voltando aqui para o Código Penal, voltando para o artigo 44, nós não terminamos os requisitos, né? Então, observem ali, nós lemos só o inciso 1.
O inciso 2 vai dizer: o réu não reincidente em crime doloso. Então, nós estávamos fazendo uma relação de requisitos para os crimes dolosos e outra para os crimes culposos. Para os crimes culposos, por enquanto, a gente só viu que tem que ser uma PPL, né? A pena imposta. Nos dolosos, a gente já viu que tem que ser uma PPL, não superior a 4, não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, com a exceção das infrações penais de menor potencial ofensivo. E agora vimos que o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, pode? Pode, tá? Porque não está falando nada a respeito dos crimes culposos, só a respeito dos crimes dolosos. Não pode ser reincidente em crime doloso. Ponto ou ponto e vírgula? Se eu estou perguntando, né? Ou seja, vamos traduzir a minha observação. Tem ou não tem exceção? Tem exceção. E a exceção, só para deixar a gente bem doido, está no próprio artigo. Deem uma olhadinha o que nos diz o parágrafo 3º deste artigo 44, esse mesmo dispositivo que a gente está lendo. Ó, apreciem a leitura, tá? Se o condenado for reincidente, que é o que nós estamos falando, né? O juiz poderá aplicar a substituição... Opa, não tinha acabado de dizer que não podia para reincidente em crime doloso? Pois é, mas o legislador mudou de ideia, no mesmo artigo, nem precisou mudar de artigo. Está dizendo que se o condenado for reincidente, o juiz pode aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, atenção, para os crimes dolosos, via de regra, não vai caber substituição de PPL por PRD se o sujeito for reincidente. Mas, entretanto, todavia, contudo, tem uma exceção no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, do mesmo artigo 44, que diz: mesmo que ele seja reincidente, se a medida for socialmente recomendável, e ele não for reincidente pela prática do mesmo crime, roubo mais roubo, claro que roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa, já comecei dando um exemplo ruim. Vamos falar de furto. Furto mais furto, receptação mais receptação, estelionato mais estelionato. Se não for o mesmo crime, aí sim é possível a substituição da PPL desse indivíduo reincidente por uma PRD. Entenderam? Então, crimes dolosos não pode o sujeito ser reincidente, tá? Exceção: se a medida for socialmente recomendável, é o juiz que vai analisar isso, e ele não pode, daí sim, ser reincidente no mesmo crime. Daí já é demais, né? Aí vamos combinar que daí também não vai dar, tá? Então, o legislador estabeleceu uma exceção dentro do próprio dispositivo que dizia que não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Então, já anotem ali. Mais um requisito: não pode ser reincidente em crime doloso, asterisco, exceção, parágrafo 3º do mesmo dispositivo, artigo 44. Tá? E aí vem o inciso 3º desse artigo 44 dizendo: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. É suficiente, de acordo com esses requisitos aí do inciso 3º, a substituição da PPL por PRD? O juiz vai aplicar. E esse inciso 3º vale tanto para dolosos quanto para culposos. E esse inciso 3º não lembra nada, vocês que a gente já estudou? Lembra, né? Que artigo que vocês lembram que tinha essa redação? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. Só falta 2, consequências e comportamento da vítima, artigo 59, né? Então, o juiz vai olhar o 59 do indivíduo, quase ele inteiro, só faltou consequências e comportamento da vítima. O juiz vai analisar esses requisitos aí, que é o artigo 59, coloquem aí 59 bom, tanto para dolosos quanto para culposos. Se o 59 for bom, e o juiz entender que é suficiente a aplicação de uma PRD no lugar de uma PPL, ele vai poder substituir, então, tanto nos dolosos quanto nos culposos, tá? Recapitulando: PPL, tanto para culposos quanto para dolosos. Nos dolosos não pode ser superior a 4, nos culposos não tem limitação. Nos dolosos não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, exceção infrações de menor potencial ofensivo. Nos culposos pode ser com violência ou grave ameaça à pessoa. Nos dolosos não pode ser reincidente, exceção parágrafo 3º que a gente já falou. E, além disso, para ambos, dolosos e culposos, os 59 tem que ser, ó, belezinha, belezinha, senão não vai caber substituição de PPL por PRD, ok?